Durante culto da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o pastor Cláudio Duarte falou sobre a importância dos políticos que se intitulam evangélicos preservarem o nome de Deus, resistindo a ações e acordos malignos. O pastor iniciou apontando que para um país funcionar, ele precisa que funcionem a família, a igreja, a educação, a saúde e a segurança pública, e todos esses, para funcionarem, dependem da política. O pastor relatou diversos momentos da história do rei Davi, relatada na Bíblia, apontando que Deus enviou um profeta para lhe mostrar suas próprias falhas. O pastor alertou que estamos em meio a uma guerra, muito real ainda que não seja visível, e admoestou os políticos evangélicos. Falar uma coisa para vocês, para nós que nos intitulamos evangélicos. Sobre você não está só o seu nome, está o nome do Senhor. E hoje estamos falando do destino de uma nação. O pastor Cláudio Duarte afirmou: não dá para ter uma nação extraordinária se Deus não estiver no centro dela. E questionou: o que diremos aos nossos filhos e netos quando nos perguntarem onde nós estávamos quando o Brasil estava enfrentando o que está? No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. A decisão, que incluiu a Folha Política, confisca todos os rendimentos da empresa e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, mas nunca em democracias. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que a empresa seja fechada por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Amém. Muito obrigado. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui. Uma surpresa de Deus que tem me dado a oportunidade de não apenas falar a sacerdotes, mas ter o privilégio também de falar e de exercer algum nível de influência sobre também a classe política. Sóstenes é uma amiga, eu quero agradecer pelo convite, eu quero agradecer ao ministro Marcelo Queiroga, muito obrigado pela visita que me fez, quero agradecer ao presidente Jair Messias Bolsonaro, mas eu quero avisar a vocês que eu não sou político, eu sou pastor, e como pastor eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, então eu quero fazer uso dela e talvez ela não agrade a todos. Mas se ela agradar a Deus, eu já fico satisfeito. Então, é só uma reflexão, porque eu acho que, principalmente aqueles que acumulam as duas funções, política e religiosa, que eu costumo repetir o seguinte: uma sociedade para funcionar bem, para ser uma
sociedade considerada uma sociedade pura, limpa, ela precisa que algumas instituições funcionem. A primeira é a família, até porque não existe futuro sem ela. Nós já sabemos que existem nações que é só uma questão de tempo e elas irão desaparecer e darão lugares, né, a imigrantes, porque simplesmente perderam o desejo de ter filhos, o desejo de construir relacionamentos que perpetuem uma sociedade. Segundo, a igreja, certo? Que ensina os valores e os princípios de Deus. Nós podemos ainda falar isso porque estamos num país cristão. Eu não sei se vocês já sabem, né, sobre as últimas, mas acredito que saiba muito melhor do que eu, as notícias tão fresquinhas que nos chegaram da China nesses últimos dias, no que diz respeito, certo, a falar de Deus nas redes sociais. Há o sistema de ensino, que algumas pessoas temem de chamar sistema de educação, mas para mim o sistema de educação é a família, né? A escola só tem aí a função de ensinar. E diga-se de passagem, com muito respeito a todas as autoridades, a primeira vara de infância e juventude que eu conheci era de goiaba. E desse tamanho, não estou falando de violência, estou falando de disciplina. Mas hoje nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, tá certo? A quarta instituição é a saúde, porque ninguém vive bem doente. E se a família ou o indivíduo abrir mão dos valores familiares, abrir mão dos valores religiosos, não receber o sistema de educação e por algum motivo tiver algum problema, nós temos a quinta instituição, que é a segurança pública. Então recolhe esse indivíduo e deixa ele quietinho até aprender a lidar. Qual é o grande problema disso, ou talvez a grande solução? É que para todas essas instituições funcionarem, elas dependem da política, certo? É a política que cria a estrutura que vai estabelecer os valores da nossa nação, de família, religiosos, certo? Material didático, o investimento na saúde e as leis. Ou seja, eu aprendi uma coisa, como pastor, se tem um demônio para perseguir um pastor, eu imagino quantos não deve ter para perseguir um político. E alguns acabam não resistindo e sofrendo um domínio. Então, brincadeiras à parte, eu queria lembrar algumas coisas antes de fazer uso do texto que quero. Primeiro, é como a Bíblia começa, independente de quem você seja. Se você é um empresário, se você é um político, se você é um sacerdote, o primeiro versículo da Bíblia, ele é para todos nós. No princípio, céus e terra. É importante entendermos que não é terra e céus, e sim céus e terra. Os céus vêm sempre primeiro. Os valores e os princípios de Deus são perfeitos. E é importante nós entendermos isso. Se olharmos um pouco mais à frente, vamos olhar uma história no Novo Testamento, onde o pai comissiona 2 filhos a exercer uma tarefa, lembrando que os 2 são filhos, e que o primeiro diz que vai obedecer e não obedece, e o segundo diz que não vai obedecer e obedece. E aí o texto termina fazendo um questionamento de qual dos 2, na verdade, acabou obedecendo. Então precisamos entender que aqueles que fazem a vontade do Pai não são aqueles que dizem que vão fazer, mas sim aqueles que fazem. E muitas vezes encontraremos pessoas que têm um bom discurso, uma boa oratória, mas que na hora de vermos seus valores, mas fique tranquilo, porque Deus não se deixa escarnecer, tudo o que fizermos nós vamos prestar conta. Todos nós vamos ter que passar por lá, até que não acredita. Ah, pastor, não acredito em Deus, não acredito no diabo, não acredito em nada. Espera só para você morrer. Aí chega lá e diz no inferno, ih, caramba, caraca, não acreditava em você. E o diabo vai falar, muito prazer. Trouxe uma roupinha fresquinha, que aqui está quente. Tá certo? Senta que já vou, nessa cadeira pegando fogo, que já vou te atender. Tá certo? É porque todo mundo vai passar por lá, nem todo mundo vai ficar.
Eu imagino Jesus lá, recebendo todos nós, abrindo os braços, fazendo um coraçãozinho, certo? E para alguns ele vai dizer, aqui não, desce as escadas, que tem alguém te esperando lá embaixo. Mas já que a maioria de nós não éramos nada e recebemos a oportunidade de sermos alguma coisa, nada melhor que refletirmos sobre Davi, até porque é um texto que todo mundo sabe, acredito que todo mundo conhece a história do menino que matou um gigante, mas queria lembrar você que a história dele não começa assim. Ele não era ninguém, o próprio Deus disse a ele lá na frente, eu tirei você de trás das malhadas, você era o filho mais novo de Jessé, sua perspectiva de sucesso era muito pequena, sua perspectiva de notoriedade, reconhecimento, de influência era quase nenhuma. Se olharmos para a nossa vida, o texto não se distancia tanto de nós. Mas também é importante entendermos que ele não chega no cenário bíblico matando um gigante. Davi teve um caminho a se percorrer. Provavelmente o primeiro animal que ele matou, provavelmente deve ter sido uma ovelha, porque ele a criava para fazer uso dela. Posteriormente, deve ter enfrentado o maior inimigo da ovelha, o lobo, depois o urso, o leão, o gigante, o rei e a Batseba. Quando nós olhamos para tudo isso, vemos um caminho a ser percorrido. Então, o texto que eu quero usar com você é segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Vai ser uma reflexão rápida, 20 minutinhos. Decorrido um ano, segundo Samuel, capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço do palácio real. E Davi viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era, e disseram, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxesse, veio, e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar, de sua menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha para mim, porque eu quero refletir com vocês sobre a história deste moço aqui. Davi, ele recebe uma grande oportunidade de Deus, de governar sua nação, de ser um monarca. E ele entra num cenário muito especial. Mas quando eu olho a história desse camarada que viveu tantas coisas, eu descubro o seguinte. Ao longo da vida dele, ele sempre enfrentou desafios. E alguns deles que colocavam a sua própria vida em risco. Talvez com a ovelha ele não tivesse tantos problemas, mas talvez com uma matilha de lobo, sim. E se não com ela, posteriormente ele enfrentou um urso e depois um leão. Mas eles não foram capazes de subjugá-lo. Então, as coisas mudam e o campo de batalha muda. E agora Davi não enfrenta mais batalhas com animais. Ele vai enfrentar a batalha contra um guerreiro dos filisteus. Um homem forte, hábil, bem armado, bem equipado, um soldado destro. Seu nome Golias. E para espanto de todos, Davi consegue vencer aquela batalha, utilizando uma tiradeira, uma pedra e a própria espada do Golias, porque foi com ela que ele o matou, e não com uma pedrinha. Tá certo? O que matou Golias foi a espada do próprio Golias, transferida para a mão de Davi, porque Deus era com ele. Se você pensa que agora se torna um herói nacional, um salvador, a resposta que Israel estava precisando para se ver livre do litígio contra os filisteus. Mas agora Davi enfrenta um dos seus maiores inimigos, o rei de Israel, que enciumado, ele sente que há uma preferência por Davi. As mulheres gritam o nome dele, ele está sendo ovacionado. E agora Davi não tem mais um soldado estrangeiro
como seu inimigo. Ele tem o rei, ele frequenta o palácio, o rei tenta matá-lo algumas vezes. Isso nos mostra a força de batalha deste homem, deste moço, deste rapaz. Mas nada pôde matá-lo. Leão, urso, gigante, rei, nada pôde matá-lo. Mas o texto em que nós lemos diz que chegou o momento dos reis saírem para a guerra e Davi, por algum motivo que eu desconheço, resolve não ir. Ele resolve ficar em casa. O texto diz que era para ir à guerra, mas ele envia seu sobrinho Joabe, ele envia todos os seus soldados e eles vão pelejar contra os amonitas para conquistar uma cidade, a cidade de Rabá. Davi fica. Não era para ter ficado, era para ter ido. E me parece que todas as vezes que nós nos aproximamos, todas as vezes que nós nos posicionamos em lugares errados, o desfecho não vai ser dos melhores. Porque se tem uma coisa que me parece que Deus busca o tempo inteiro, é nos aproximar de pessoas certas. Aliás, eu não diria isso, deixa eu corrigir. Não existe ninguém errado. Todos são certos. Existem pessoas em lugares errados. Todo mundo é certo. A minha pergunta é, se todo mundo é certo para o lugar que eu desejo colocar. Eu tenho aprendido isso no caminhar. Deus vai mudar a vida de Abraão e diz, eu preciso tirar você do meio desse pessoal. Deus vai mudar a vida de José e diz, eu preciso tirar você do meio desse pessoal. Todas as vezes que Deus quer mudar alguém, por quê? Porque inevitavelmente alianças e proximidades são coisas extraordinárias. O próprio profeta Isaías diz, eu estou com lábios impuros, por quê? Porque eu me associei, eu me aproximei de pessoas de impuros lábios. O que ele está dizendo é que a proximidade de pessoas, as alianças que precisamos fazer nesta terra, elas podem ser altamente comprometedoras. E quando o assunto é política, muito mais, porque nenhum de vocês fazem nada. Se eu já não faço quase nada numa igreja sem aliança, imagine vocês. A minha pergunta é, com quem as alianças são feitas? Que tipo de princípios eu estabeleço para escolher as pessoas que vão fazer parte da minha vida? Eu acho que vale a pena nós olharmos para isso. Mas se ele está no lugar errado, é lógico que ele vai ver a coisa errada. E Davi começa a enfrentar um problema sério. Ele vê uma mulher tomando banho, o que eu não sei se vocês enxergam o mal aqui, mas ele está no texto. O que nos une, evangélicos, é Deus. E o que nos une também é a força do mal. E muitas vezes, pasme você, o nosso adversário é capaz de nos unir muito mais do que o nosso aliado. A verdade é essa. Então, o que estamos aqui é numa batalha, pelo menos bíblica. Se você quiser trazer para o ambiente de hoje, fique à vontade. Mas a grande verdade é essa. Nós temos o mesmo aliado que Deus e nós temos o mesmo adversário que é o mal. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do mal, porque já eu vou mostrar para você. Davi está dando uma volta no palácio quando vê uma dona tomando banho. Por quê? Porque o diabo mudou de estratégia. Se eu não ganho desse cara no campo de batalha, eu vou mudar o armamento. E agora bota uma mulher pelada. Tomando banho. Uma dona que devia ser gostosa, desculpa a expressão. Uma cavala, porque mulher feia não tenta ninguém. Aquele mulherão olhando para Davi. Sim, porque o diabo sabe o que pode usar para derrubar cada um de nós. Eu não sei, talvez você não tenha problema com mulher. Eu sei que aquela mulher tomando banho, o cara botou o olho nela. O que ele não sabe é que o armamento pesado está virado na direção. Mas eu queria lembrar você que Davi tem mulher pra caramba. Ele pegou todas as mulheres do Saul. Ele tinha uma mulherada. Se ele ficou excitadinho, era só ir lá e pegar uma mulher dele. Só que o texto diz que ele pega essa mulher, leva para o palácio, faz sexo com ela, porque não era amor, sexo. E a dona fica grávida. E aí o negócio complicou. O marido dela está viajando na frente de batalha. A hora que descobrir que ela está grávida, ela vai ser apedrejada. E aí ela manda avisar para o rei. Aí, deu ruim. Estou grávida. Aí ele falou, vou dar um jeitinho de resolver isso. Mandou trazer o marido. Certo? Falou para o marido, dá um pulinho lá na sua casa, menino, para ver como é que as coisas estão.
O cara muito longe, era só chegar em casa, fazer amor com a mulher, mandava embora, não tinha teste de DNA, caía na conta dele. O cara não foi. O rei, então, deu meio que uma festinha na casa dele, e embebedou. E disse, agora vai para casa, não precisa nem fazer nada, bêbado. É só a mulher dizer que fez. Mas ele não foi, dormiu na praça, coisa de sertanejo. Certo? Dormiu na praça? Dormiu na praça, é só isso que é coisa de sertanejo, ok? Dormir na praça, que fique claro isso. E agora ele volta para a frente de batalha e morre. Sabe o que Davi fez? Casou com a mulher desse cara, provavelmente para homenageá-lo. Ah, fala sério, porque ninguém estava vendo. Deixa eu falar uma coisa para você e para mim também. Quando você for fazer alguma coisa que ninguém está vendo, normalmente como é que você faz? Mas quando você for fazer algo de errado que ninguém estiver vendo, faz assim. E aí você vai falar. Ele está onde sempre esteve. É assim que funciona. Deus está olhando tudo. Davi matou Urias. Foi uma confusão. Nada, casou com a mulher, mas está tudo resolvido. Porque ninguém sabe, irmão. Está tudo secreto. Só que no capítulo 12... o Senhor enviou Natã, era um profetinha que tinha lá, gente boa, a Davi, e Natã foi falar com Davi e disse, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela crescia na sua casa junto com seus filhos, comia de sua comida e bebia de seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filho. Certo dia chegou um viajante na casa do homem rico e esse não quis pegar uma de suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que tinha chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, preparou para o homem que tinha chegado. Preste atenção. Quando eu olho o capítulo 12 e o 11, eu descubro que algumas coisas eu consigo entender com mais facilidade. O homem rico é Davi, o pobre é Urias. Muitas ovelhas e vacas é a representação das mulheres que Davi tem ao seu dispor. Uma cordeirinha é Batseba, a mulher de Urias. Bom, então eu já entendi que o homem rico é Davi, o homem pobre é Urias, as mulheres de Davi, a esposa de Urias. Mas o texto diz que chegou um viajante na casa do homem rico. O viajante do capítulo 12 não aparece no 11. Onde é que esse cara estava? Quando Davi está andando no palácio, o profeta diz que tinha alguém lá e ele era um visitante. Ele era alguém que chegou ali para falar a mente do monarca, do rei, para dizer para ele que ele podia fazer o que queria, que ele estava acima do bem e do mal, que ele nunca iria prestar conta, porque ele tinha condições de resolver todas as coisas. A cabeça de Davi pensou desse jeito. Eu tenho como resolver. Mas por que é? Quem é o visitante? Você quer ir? Porque não dá para ler a Bíblia num texto só. Vamos sair daqui e vamos para Jó? De onde você vem, Satanás? Ele diz, eu estou viajando, rodeando a terra, procurando um gabinete, procurando uma família, procurando uma empresa, procurando um coração, procurando uma mente, onde eu possa entrar para fazer a minha vontade, porque o visitante está com fome. Porque o mal se alimenta. Você consegue entender isso? Quando nós olhamos para essa situação, o que vemos? O profeta diz, o viajante veio e ele tinha fome. Quando Davi olha para uma mulher tomando banho, nós somos da época aqui, eu estou vendo que tem poucos garotos. Certo? Nós somos numa época em que o homem era homem. O homem era homem. Certo? Homem. Entendeu? É isso aí. O homem está em extinção. Se a senhora tem um, esconda. Não guarde, não. Isso. Se a senhora tem um homem que procura a senhora 4, 5 vezes por semana, que ele não tem vergonha na cara, não tem princípio, não tem nada, que isso é homem. Ele procura a mulher hoje, ela diz amanhã ele está lá, e ela diz depois ele está lá, e depois... Ele não tem nada, ele não tem princípio quando o assunto é ser homem, nesse aspecto.
certo? É assim que funciona. Então Davi olhou para aquela mulher e o que ele sentiu, o que todo homem sente. Isso. Certo? Masculinidade tóxica. Isso. Olhou e falou, vou rasgar essa dona no meio. Só que ela não é mulher dele. Ela é mulher de Urias. Então, o que ele tem que fazer? Pegar uma das dele. Ele não tem ovelhas, vacas, ele não tem um montão de mulher, sim ou não? Então, se ele está excitado, faz amor com uma de suas mulheres, sim ou não? Mas o texto não diz que é para ele, é para o viajante. O que ele vai fazer é para o viajante. É o viajante que tem fome. E quando um viajante tem fome, quando o mal tem fome, ele não se alimenta de coisas certas, de coisas íntegras, de coisas transparentes. É assim que funciona. Por isso ele não faz amor com a mulher dele. Ele pega a dona lá. Certo? E aí, tranquilo. O que o profeta está dizendo é que veio um viajante, ficou do lado de Davi, induziu Davi ou auxiliou Davi a tomar decisões, porque o campo de batalha mudou. Leão, urso, espada, lança, nada disso mata esse cara. Então, se nada disso vai matá-lo, vamos mudar o armamento. Agora não é mais uma lança, uma espada, uma garra. Agora não é mais uma presa. Agora é a nudez de uma mulher. Todos nós estamos nessa guerra, irmãos. Ela é muito mais real, ainda que não seja visível, porque o indivíduo do capítulo 12 não está aparente no 11, mas você pode saber que todos os dias, no seu gabinete, todos os dias, o mal, a Bíblia diz, bendito é aquele que vem em nome do... Mas se o Senhor está mandando gente para vir para a sua vida, o mal também está mandando, senão você não precisa fazer triagem. Todo mundo que chega vem do Senhor, mas não... Tem gente lá daí que vai para a minha igreja, lá que a gente está tentando trabalhar, porque se o diabo hoje me pedir referência para levar para o inferno, eu não dou. De tão ruim que é. Mas nós acreditamos na mudança, na melhora. Mas pare, olha só, eu já estou terminando. Davi, ele agora está escutando, como é que Natan vai falar isso? Ele diz, majestade, vem um homem, tem um homem aqui rico, o outro pobre, um tem muitas ovelhas, um tem umazinha só, e aí chegou um visitante na casa do rico e ele pegou a ovelha do pobre. Davi falou, o quê? Que absurdo! O profeta falou, é o Senhor. Porque olhar defeito na gente, defeito em nós é como caroço de feijão no dente. Você tem uma visão nítida do caroço, desde que ele não esteja no seu dente. No dos outros aparece. Ele falou, o quê? Que absurdo. Natan falou, ó, foi você, rapaz, pegou uma mulher durinha, mandou matar o cara, ó. O chefe dos crentes viu tudo. E agora? Agora eu vou falar com você. Vou te explicar aqui como é que vai ficar esse negócio. Fica tranquilo que você não vai morrer, Davi falou, beleza. Mas o filho que você teve, que essa moça morre. O chifre que você botou no Urias escondido. Vão botar em você, no meio de todo mundo. Vão montar uma tenda e vão fazer amor com as suas mulheres. Entendeu, Davi? A espada nunca mais se aparta da sua casa, porque aprenda uma coisa, Davi. Ninguém vai falar mal do meu nome por sua causa. Se você não guarda o seu nome, eu guardo o meu. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para nós, que nos intitulamos evangélicos. Sobre você, querido, não está só o seu nome, está o nome do Senhor. E hoje nós estamos vendo basicamente o destino de uma nação. Então não se preocupe que eu não sou político, nem A nem B. Eu estou atrás, para mim o Brasil tem que melhorar para pobre, para rico, para hétero, para homo, para brancos, para negros, porque eu quero uma nação joia. Mas eu aprendi uma coisa, não dá para ter uma nação extraordinária se Deus não estiver no centro dela. Porque eu quero deixar, se você não pegar nada do que eu falei, pegue só uma coisa. Eu não sei quem você é, hoje eu sou um pastor de uma igrejinha lá em Xerém, sabe onde é Xerém? Rio de Janeiro,
foi feito no 6º dia, Deus já estava indo embora descansar. Quando ele ia fechar a porta, ele falou, Xerém. Então não faz muito cabimento, não tem muito cabimento. Eu estou aqui falando, mas eu sei porque eu estou aqui. Porque Deus me colocou aqui. Sabe por que você está onde está? Porque Deus colocou você onde você está. E uma hora nós vamos prestar conta desse negócio. E a minha pergunta é, o que nossos filhos e netos vão perguntar ou vão falar? De onde nós estávamos quando o Brasil estava enfrentando o que está? Então, tem os inimigos invisíveis, irmão. Às vezes, mais perto de você do que você imagina. Então, quando você for deitar, você fala, Senhor, tem uma turma aqui que eu não estou ouvindo, mas estou sentindo. Certo? Me dá uma cobertura. E vamos embora para frente. Porque, gente, a nossa nação é extraordinária. E se alguém quiser, e aí me permita falar, né, por mim, não pelas autoridades aqui presentes, mas se você conhecer alguém, principalmente, que quer socialismo e comunismo, vamos fazer uma vaquinha para nós comprar uma passagem. Para esse povo ir. E ao invés de virar aqui, porque quando a gente pergunta onde é bom, não tem, certo? Então vamos sair daqui entendendo que nós somos fortes. Aqui não tem denominação. Vamos parar com essa palhaçadinha. Você é o quê? Batista? Estou indo de Jesus, tipo, nem crente o céu. E você é assembleano? Não. Que é isso? Eu vou para o camarote do céu. Tem gente que nem vai pensando, porque no céu nós vamos ter 3 surpresas. Primeira, caraca, eu vim. Que é isso? Eu vim. Você acredita nisso? Segunda surpresa, você aqui. Nossa, controle de qualidade não funcionou. Terceiro, cadê fulano? Ficou para trás, na retaguarda. Escute só. Queridos, agora orar pelo Brasil, eu quero orar pelos políticos, para que Deus defenda você do viajante. Pastor, como é que eu me defendo do viajante? Levando o residente. Leve o residente. Certo? Alguém que mora e viva com você, estarei convosco todos os dias. Esse é o residente. E lá uma vez ou outra vez eu vejo na minha casa. Estou conversando com minha mulher, de repente, eu vejo o viajante. O tom da conversa começa. Mudou? Eu falei, ele está aí. Nela ou em mim, ou na periferia, porque ele está sempre vindo com a proposta diferente para sujar seu nome, para sujar o nome de sua família, para sujar o nome de seu partido, para sujar o nome do Senhor, da igreja e de Deus. E pode ter certeza que Deus não vai deixar isso barato. Se você não zelar, Deus zela pelo dele e você vai se lascar. Não sei, desculpe a expressão. Deveria ser mais polido. Você deve pensar, nossa, esse pastor é doido. Doido foi quem me chamou para vir. Já vem um centrado aqui, um pastorzão para ministrar ceia. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Sou carioca, mas vim em missão de paz. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fomos chamados para uma missão grande. Deputados, governadores, prefeitos, presidentes, senadores, vereadores, assessores que às vezes têm mais influência que aqueles próprios que estão à frente, pastores, ministros. Nós estamos aí, ó Pai, fazendo a tua obra, mas nos ajuda, ó Deus, a viver entendendo que os céus, a nossa maior aliança vem dos céus. Na terra é importante, ó Pai, mas não precisamos negociar valores, porque quando quebramos princípios, os princípios nos quebram. Abençoa a cada político aqui neste lugar.
abençoa cada sacerdote, que a tua bênção seja sobre nós e que nós não venhamos envergonhar o teu nome. Eu te agradeço, ó Pai, por aquilo que tenho visto acontecer nos últimos anos na nossa nação. Continue conosco, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Graça e paz.